Durante o pronunciamento ao vivo, o senador Eduardo Girão, candidato à prefeitura da cidade de Fortaleza, analisou, juntamente com o advogado Maia Filho, o fato de ter sido expulso de um debate televisivo entre os candidatos. Girão explicou que havia sido convidado pela emissora e que, segundo a legislação, não poderia ter sido desconvidado. E o advogado Maia Filho explicou como o episódio demonstra que a Justiça Eleitoral vem agindo de forma a influenciar o resultado das eleições. O senador relatou que, após ter sido convidado e desconvidado, obteve uma liminar para participar do debate, mas a emissora apelou ao juiz e ao tribunal e ele acabou sendo retirado em meio ao debate. O advogado Maia Filho afirmou: o Ceará vem passando por um momento de anormalidade no processo eleitoral. Eu trabalho com eleição aqui no Ceará há mais de 20 anos e nunca, não tem precedentes na história da Justiça Eleitoral do Ceará, nem do Brasil, nos últimos 92 anos em que ela foi fundada, de um candidato ser expulso do debate em que ele estava lá, apresentando as propostas para submeter a você, eleitor, apresentar as propostas para resolver os problemas da cidade, saúde, educação. E aí, no momento em que ele está ao vivo, chega uma mensagem de WhatsApp vinda de onde? Se fala muito na cadeirada do outro candidato, mas o senador levou a cadeirada, uma punhalada nas costas, exatamente pela própria Justiça Eleitoral. O advogado prosseguiu: é uma situação anormal, completamente fora daquilo que manda a legislação eleitoral. Maia Filho lembrou que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que veda exatamente a possibilidade de expulsão de um candidato. Ele acrescentou: houve convite e a lei assegura a participação dele. A Constituição prevê e consagra o fundamento da República de qualquer democracia, que é o pluralismo político, o direito à livre manifestação do pensamento. Em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos da América, na Alemanha, na Inglaterra, qualquer país que tenha noção do que significa liberdade e Estado de Direito, jamais vai permitir que alguém que se propõe a ser um representante do povo, sobretudo quando está investido do mandato de senador, seja calado, silenciado, expulso de um programa. O advogado desabafou: nem na Venezuela acontece o que acontece no Ceará. Aqui só tem paralelo com o Irã, com a Rússia. Calar o adversário? O que está sendo feito aqui é o próprio poder judiciário impedir o senhor de falar. Ele lembrou: nós, advogados, temos o compromisso, não é com a parte, mas o compromisso em defender a democracia e o Estado democrático de direito. O que está acontecendo aqui é uma traição ao Constituinte e à própria escolha da sociedade no momento em que se decidiu entregar aos seus juízes o poder de fazer as eleições. Não tem em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. É uma jabuticaba. Só tem no Brasil essa história de dizer que é juiz que faz eleição. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem faz eleição é o parlamento ou o conselho eleitoral, formado por representantes da sociedade. Maia Filho lembrou a Revolução Constitucionalista de 1932 e disse: a Justiça Eleitoral nasceu com uma única finalidade, não mais do que essa: garantir ao povo brasileiro estabilidade da democracia, normalidade do processo eleitoral, legitimidade do pleito, isonomia e igualdade de oportunidade entre os candidatos. E é exatamente essa instituição que tem essa grave missão conferida pela Constituição Federal, que infelizmente tem praticado ações que não honram a estatura do tribunal e que merecem uma avaliação por você, eleitor. O advogado lembrou que a expulsão de candidato de debate viola a legislação e acrescentou: isso atenta contra o direito de minorias. Isso permite que maiorias e interesses fisiológicos possam assassinar a democracia de forma covarde. E é exatamente isso que está acontecendo aqui.
com a lamentável condescendência da nossa corte. Então, é preciso que se faça uma avaliação dessa aberração, inclusive levando para o Senado Federal. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha só. Houve o convite que eu mostrei para vocês, né? Aí eles vão atrás. Pá, desconvida. A gente, poxa, fica sem entender. A gente consegue uma liminar na justiça, garantindo o direito para a gente participar. É um direito que nós temos. Teve o convite. Tá aqui. Com base em quê? Ó, aqui. Artigo 44 da resolução do TSE. Vou mostrar aqui, depois você congela. E se quiser ler, você vai ver. Resolução de 2019. Resolução número 23.610 do TSE. Artigo 44. Olha o que diz. É muito cristalino, é claro como o sol. Na elaboração das regras para a realização dos debates, serão observadas as seguintes vedações. Aí tem a lei, papá, caput e tal. 2. Parágrafo 2º, né? Item 2. Inciso 2, né? Não poderá haver deliberação pela exclusão de candidata e candidato cuja participação seja facultativa e que tenha sido convidada pela emissora de rádio ou televisão. Concessão pública, convidou, não pode desconvidar. Você viu que teve convite. Nós fomos no juiz, entrou o nosso advogado, e ele concedeu, porque é a justiça. Parabéns ao juiz, concedeu o que está lá. Justiça com J maiúsculo. Aí a TV Verdes Mares, aquela que tinha dito para mim, para a nossa equipe, olha, entra aí, a gente acha que você qualifica o debate. Está lá o púlpito preparado. Vai, insiste, apela para o Tribunal Regional Eleitoral. Ou apelou para o próprio juiz? Para o próprio juiz. Primeiro, para os dois. Apelou para os dois. Aí o que foi que aconteceu? O juiz manteve a decisão. Proferiu a decisão e manteve a decisão, rebatendo os argumentos da TV. É uma situação, Eduardo, eu até agradeço o espaço aqui de conversar com essa audiência, mas lamentavelmente, a gente não fala isso com nenhuma alegria, o Ceará vem passando por um momento de anormalidade no processo eleitoral. Eu trabalho com eleição aqui no Ceará há mais de 20 anos e nunca, Eduardo, nunca, não tem precedente, olha só, não tem precedente na história da justiça eleitoral do Ceará, nem do Brasil, nos últimos 92 anos em que ela foi fundada, de um candidato ser expulso do debate em que ele estava lá apresentando as propostas para submeter ao você, eleitor, apresentar as propostas para resolver os problemas da cidade, saúde, educação. E aí no momento em que ele está ao vivo, chega uma mensagem do WhatsApp:
Vinda de onde? Se fala muito da cadeirada aí que outros candidatos deram. O senador levou uma cadeirada, uma punhalada nas costas, exatamente pela própria justiça eleitoral, que deveria, e que é mais chocante, senador, se fosse um candidato me expulsando, você ainda poderia atribuir ao calor da emoção, da política e etc. Mas aqui é uma situação anormal, completamente fora daquilo que manda a legislação eleitoral. É claríssimo, senador, a legislação estampa de forma visual que uma vez a emissora formulando o convite para não precisa nem ser para o debate, que isso é uma discussão, o convite para a elaboração das regras do debate, segundo a legislação eleitoral, que senador, esse artigo que você leu, nada mais é do que o cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DIN 4587. O plenário do Supremo Tribunal Federal disse que não se pode interpretar a lei eleitoral de modo a entender que o candidato que foi convidado para a elaboração das regras do debate possa ser expulso do debate. E isso aconteceu numa liminar que foi proferida. Aqui o que está acontecendo, só para vocês entenderem, a gente ganha todas as justiças em primeiro grau, o juiz da 116ª zona, 118, o senador ganha todos os juízes de primeiro grau examinam e dizem, não tem discussão, houve convite e a lei assegura a participação dele. A Constituição prevê e consagra um fundamento da República, de qualquer democracia, senador, que é o pluralismo político, o direito à livre manifestação do pensamento, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos da América, na Alemanha, na Inglaterra, qualquer país que tenha noção do que é que significa de verdade o Estado de Direito, jamais vai permitir que alguém que se propõe a ser um representante do povo, sobretudo quando está investido no mandato de senador, seja calado, silenciado, expulso de um programa em que qual era o crime que ele estava cometendo? Ousar questionar o poder que acha que domina o Ceará em todas as suas instâncias. E nesse caso aqui da TV, me peça só uma gentileza de introduzir o tema, existem situações que são ainda muito mais anormais, que demonstram um lamentável, um profundo, lamentável, melancólico envolvimento, triste de se reconhecer isso, da própria emissora, em sua atuação perante o tribunal, nesse processo, uma vez que a primeira expulsão foi causada pelo Partido Solidariedade, que aqui no Ceará é vinculado ao governo, quem manda no partido é o Camilo Santana. E aí esse partido entrou com uma petição, peço que se lembre dessa palavra, uma petição no tribunal para conseguir expulsar o senador ao vivo do debate. Quando foi no debate da Globo, o Partido Solidariedade ficou calado, o PT ficou calado. E quem apareceu para deturpar o processo eleitoral, para apunhalar a democracia, para comprometer o conceito do Ceará perante o Brasil? Senador, o Ceará foi colocado literalmente na lata do lixo. A corte cearense foi, com todo respeito, é preciso que se erga ao patamar que o Estado das Luzes merece. Estado de José de Alencar, de Bárbara de Alencar, de Clóvis Bevilacqua, que devem estar em profundo desgosto daquilo que se semeou em termos de direito aqui desse Estado. Nem na Venezuela, a Maria Corina Machado, ela participa do debate, o Edmundo Gonzalez participa do debate. Nem na Venezuela acontece o que acontece no Ceará. Aqui só tem paralelo com o Irã, com a Rússia. Você calar o adversário, senador, o que está sendo feito aqui é o próprio Poder Judiciário impedir o senhor de falar. Eu fico aqui como operador do direito e nós advogados que temos o compromisso, não é com a parte, é o compromisso em defender a democracia e o Estado democrático de direito. O que está acontecendo aqui é uma traição o Constituinte e a própria escolha da sociedade no momento em que decidiu entregar aos seus juízes o poder de fazer as eleições. Não tem nenhum lugar do mundo, só no Brasil, é uma jabuticaba, só tem no Brasil, essa história de dizer que é juiz que faz eleição.
Você vê lá nos Estados Unidos com o Trump, na Inglaterra, quem faz eleição é o parlamento ou um conselho eleitoral, formado por representantes da sociedade. Por uma contingência da nossa história, lá na época do PT, da época Getúlio Vargas, perdeu uma eleição, perdeu porque comprou menos votos que o adversário, os dois compravam voto, e aí o Getúlio Vargas deu um golpe em 1930, até que ficou governando sem Constituição, sem nada, não tinha Estado de Direito. O Estado de São Paulo se ergueu, fez uma revolução. Aqui no Ceará tem uma rua chamada Rua São Paulo, em homenagem à Revolução Constitucionalista, que o Ceará foi para São Paulo defender a reconstitucionalização. Eu estou falando isso para dizer o seguinte, que a justiça eleitoral, senador, ela nasceu com uma única finalidade, não mais do que essa: garantir ao povo brasileiro estabilidade da democracia, normalidade do processo eleitoral, legitimidade do pleito e isonomia e igualdade de oportunidade entre os candidatos. E é exatamente essa instituição que tem essa grave missão conferida pela Constituição Federal, que infelizmente tem praticado ações que não honram a estatura do tribunal e que merecem uma avaliação por você. A legislação, entre aí, qualquer pessoa entre aí, site do Supremo, ADIM 4587. Não é possível que o candidato que foi convidado pela emissora de televisão seja expulso por deliberação dos demais. Isso atenta contra o direito de minoria. Isso permite que maiorias com interesses fisiológicos possam assassinar a democracia de forma covarde. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, a lamentável condescendência da nossa corte. Então é preciso que se faça uma avaliação, senador, dessa aberração, inclusive levando para o Senado Federal.